Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos para mais uma aula de atualidades em foco para você. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir aí a recente eleição, do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Temos que analisar, então, qual é o cenário político norte-americano e, sobretudo, e o mais importante, quais são as consequências geopolíticas, políticas internas nos Estados Unidos e econômica para a América e para o mundo da eleição de Donald Trump. Primeiro, pessoal, é preciso ficar bem claro que o regime eleitoral americano, na prática, ele é basicamente bipartidário. Embora nós tenhamos aí os chamados candidatos independentes, via de regra, esses candidatos têm uma votação muito pouco expressiva nas eleições norte-americanas. Na prática, o candidato do Partido Republicano e do Partido Democrata são aqueles que, de fato, têm chance de ascender ao poder. Nessas eleições, nós tivemos aí algumas peculiaridades. Primeiro, você se recorda que Barack Obama é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E isso não é pouca coisa num país que foi fortemente marcado até a década de 1960 por quase um racismo institucionalizado. Você se recorda que ainda na década de 1960 nós tínhamos a prática de separação de assentos nos ônibus para os negros e para os brancos. Via de regra, os negros tinham que ceder os seus lugares para os brancos quando esses adentrassem ao sistema de transporte coletivo. Muitas vezes você tinha uma entrada especial para negros e para brancos em determinados estabelecimentos, e em determinados estabelecimentos não era permitido a presença de negros, como, por exemplo, nas universidades. A gente vai poder observar que a história americana, a partir da década de 1960, com a Declaração dos Direitos Civis e a Suprema Corte daquele país se manifestando contra as políticas racialistas, os Estados Unidos, pouco a pouco, vai abandonando essas práticas. O que não significa dizer que no ideário cultural norte-americano, bem como no brasileiro, nós ainda tenhamos resquícios muito presentes de práticas, de pensamentos, de atitudes raciais. O fato, então, dos Estados Unidos ter lá o seu primeiro presidente negro não é pouca coisa. Mas Barack Obama, ele substitui um governo de um partido republicano. Lembre-se que o presidente que lhe antecedeu foi o Partido Republicano, presidente George Walker Bush, altamente conservador, que vai enfrentar, por um lado, os atentados de 11 de setembro de 2001 e, por um outro lado, terá colocado os Estados Unidos em 3 grandes conflitos. 2 conflitos de ordem político-militar, que fora lá a invasão do Afeganistão em 2002, a invasão do Iraque em 2003 e depois, entre 2007 e 2008, terá metido os Estados Unidos numa guerra econômica grave, provocada aí pela crise do mercado subprime, das hipotecas de alto risco nos Estados Unidos, dada a ampla desregulamentação dos mercados promovida pelo governo Bush, que ficou 8 anos no poder, e assim ensejado uma das maiores crises econômicas mundiais desde o crash da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Dada essa questão, o governo que lhe sucede é um governo de um negro, Barack Obama, do Partido Democrata, um partido que nós chamaríamos no Brasil de mais progressista. Barack Obama é um comunicador por excelência. Ele termina o governo com a aprovação de mais de 55% do seu eleitorado. E, no meu entendimento, fez alguns avanços muito importantes durante a sua gestão. Primeiro, ele se aproxima de Cuba, rompendo aí um processo de distanciamento entre os Estados Unidos e o regime comunista cubano ao longo dos últimos 50 anos. De certa forma,
virando uma parte da página da história onde os Estados Unidos, embora ainda mantenha o embargo comercial a Cuba, reativou relações diplomáticas com a ilha caribenha, reinstalando a embaixada norte-americana em Havana e permitindo que os cubanos fizessem o mesmo, né, na sede em Washington. Isso por si só não é pouca coisa. Por um outro lado, nós vimos um Barack Obama que no ambiente doméstico cria lá o Obamacare, que é um programa de saúde bancada com recursos públicos para a população mais pobre dos Estados Unidos, que não tinha condições de pagar um plano privado e, ao mesmo tempo, por não ser uma população idosa, não tinha acesso ao chamado Medicare, que garante lá o atendimento de saúde à população idosa daquele país. O Obamacare, ele tem um custo para a sociedade, porém, né, obviamente, tem uma benesse social de garantir saúde para a população de mais baixa renda. No que diz respeito, por exemplo, ao Irã, o Obama, né, consegue assinar um acordo de não proliferação nuclear com o Irã, que até o presente momento vem dando certo, onde o Irã abandona, teoricamente, a sua pretensão de construção de uma bomba nuclear e, em contrapartida, tem os seus ativos nos Estados Unidos desbloqueado e é a retomada da relação bilateral Estados Unidos-Irã e também dos seus aliados dentro da Europa e o próprio Japão. Então, em relação ao Irã, no meu entendimento, de novo, um grande avanço. O mesmo diz respeito à defesa dos direitos das minorias dentro dos Estados Unidos. Barack Obama encaminha uma série de políticas que vai ao encontro do respeito do direito das mulheres, dos homossexuais, dos negros norte-americanos e dos imigrantes ilegais. Tanto que fora proposta do governo Obama a legalização de até 6 milhões de imigrantes ilegais em território norte-americano. Mas, como todo governo, nós temos lá alguns problemas do governo Barack Obama. A relação entre os Estados Unidos e a Rússia durante a gestão de Barack Obama piorou e muito. Tanto que alguns autores, no meu entendimento, de maneira exagerada, chegaram a falar de uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Por um outro lado, os Estados Unidos não conseguiu, de maneira preventiva, atuar no conflito da Síria, não conseguiu debelar o grupo Estado Islâmico, não conseguiu equacionar a guerra no Afeganistão e no Iraque e não conseguiu acabar com a prisão da base de Guantánamo em Cuba, que hoje mantém mais ou menos lá entre 170 a 230 prisioneiros, que não sofreram julgamento civil, não tiveram direito a um advogado por eles escolhidos, não teve direito, né, acesso ao processo e, portanto, não teve um julgamento justo em corte americana. Não obstante esse fato, depois de um governo aí de 8 anos, é absolutamente natural, e isso acontece nos Estados Unidos e em praticamente todo o mundo, um certo esgotamento da política levada a cabo por aquele partido ou por aquele líder político. E nesse caso, nós tivemos aí a eleição de Donald Trump. O candidato do Partido Republicano é o que nós chamamos de outsider. É um cara fora da política que, de certa forma, resguarda para si ódios e amores dos americanos, como um homem bilionário, teoricamente um homem de sucesso, né, que alcança lá os píncaros, né, do poder econômico e agora do poder político. E do outro lado, a candidata do Partido Democrata, que era a Hillary Clinton. A Hillary Clinton não tem a facilidade de comunicação de Barack Obama. Ao mesmo tempo, não conseguiu demonstrar, ao longo da sua campanha eleitoral, uma capacidade mais assertiva para propor programas, projetos e ações a serem levadas a cabo pelo seu governo. Por um lado, ela tinha 2 trunfos: o bom governo do seu marido, né, o Clinton, e do outro lado, o próprio bom governo avaliado de Barack Obama. Mas a gente observa que, neste caso, não houve transmissão de votos.
boa parte da população norte-americana estava cansada, né, sobretudo dos produtos chineses entrando em massa em território americano, destruindo boa parte da indústria, sobretudo a indústria metal-mecânica do meio-oeste americano e da região dos Grandes Lagos, que envolve alguns dos estados considerados chaves nessa eleição. Do outro lado, nós tínhamos a figura de Donald Trump, propondo uma política, né, no meu entendimento, profundamente protecionista, xenofóbica, racista, machista, mas, de certa forma, atraindo parte do eleitorado branco norte-americano. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.